etnia, a um nome. É por isso que para nós, pelo menos aqui na Casa da Rocha, não tem sentido algum ter bandeira de Israel ou se preocupar com uma nação. Deus abençoe a nação de Israel que está lá, assim como Deus abençoe a Espanha, a Itália e também a Colômbia, com Cartagena e a praia tão bonita. É por isso que eu também não me entendo como um patriota. Mas você não é patriota? Como assim? O que você está querendo dizer? Você não ama o povo brasileiro? Claro que eu amo, mas eu também amo o estrangeiro que vem aqui, o refugiado que está no Brasil, da mesma forma, eu não amo menos eles. Você não ama a nossa terra? Claro que eu amo a nossa terra. Nossas praias? Claro que eu amo, eu cuido dela. Mas quando eu vou para outro país, eu cuido também de lá, porque tudo foi dado por Deus. Eu não tento territorializar a minha espiritualidade, porque agora todos nós somos um único povo debaixo da cruz. Porque a partir de Cristo, o período da lei e das pessoas que andavam na minoridade, agora entendem majoritariamente e na maioridade que Cristo nos chamou para sermos novas criaturas. O seu Espírito passa a habitar em nós. Jeremias 31, já havia profecia, séculos antes de Cristo, antes da invasão babilônica em Judá. Deus dizendo através dos profetas: olha, vem aí dias, diz o Senhor, que eu vou firmar uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Essa é a aliança que eu vou fazer com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente eu vou imprimir as minhas leis, e no coração as inscreverei. Eu serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Espera, Deus, mas a lei já está escrita nas tábuas, já está escrito pelos sacerdotes, já tem os rolos escritos de Deuteronômio, de Levítico. Então, mas agora a lei não vai estar mais em papel nem em tábuas de pedra, ele vai estar nos corações e nas mentes. A minha verdade não vai ser algo externo ao homem, mas interno a ele, porque o meu Espírito vai habitar dentro de todos eles. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque perdoarei as suas iniquidades e dos pecados não mais me lembrarei. Engraçado é que ele fala de perdão de pecado e não fala de sacrifício no templo. Viria um outro tipo de perdão, de um sacrifício definitivo. Não é mais um povo que olha uma lei escrita para obedecer. É uma lei escrita dentro dos homens pela presença de Deus, que muda completamente a coisa. É uma maioridade, é uma consciência. Nós somos cristãos porque entendemos o plano de Deus em Jesus Cristo. E aqui o profeta Jeremias, vivendo na época dos escritos na antiguidade, que nós chamamos de Antigo Testamento, da parte de Deus já profetizava que viria um tempo em que a coisa não ia mais ser como eles estavam vivendo. Quando Cristo aparece, os próprios religiosos, ou pelo menos grande parte deles na liderança da religião judaica, e muitos do povo não acreditaram que ele era o Messias, apesar dos profetas terem anunciado, porque ele apresentava um tipo de vida completamente diferente. Vocês ouviram o que foi dito: não matarás. Sim, não pode matar. Então, mas eu vou dizer para vocês agora que se você odiar a pessoa, você já pecou. Mas aí fica difícil, hein, Deus? Eu posso não matar, mas eu continuo aqui odiando, mas eu não mato porque a lei diz que eu vou ser punido. Então, mas agora não é só obedecer o que está escrito, é ser uma nova criatura. Não está escrito no Antigo Testamento: você vai perseguir seus inimigos, vai alcançar. Eu, porém, digo a vocês: ame os vossos inimigos e abençoe quem vos persegue. Deus, aí fica difícil. Então, a lei é fácil, porque na lei você pode externamente se comprometer a ter um comportamento correto, mas dentro de você carregar toda a vingança e todo o ódio. Agora, no novo nascimento, com a consciência na maioridade, não adianta só você não fazer. Eu leio o que você sente e sei o que você pensa. O que importa é a minha verdade gravada não em tábuas de pedra, mas dentro de você, na tua mente e no teu coração. Eu quero um novo nascimento, não uma nova religião. Por isso nós não prendemos a nossa espiritualidade na prática de fé e de espiritualidade do Antigo Testamento.
Apesar de enxergarmos ali uma faceta da lei e também dos profetas e dos salmos que mostram a verdade de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a honestidade, a justiça, tudo aquilo que diz respeito à nossa relação com Ele, verdadeiramente como filhos de Deus, e toda a ética a partir da formação de Deus, do ser humano que é ligado a Ele por Cristo, está ali. Quando eu leio as páginas do Antigo Testamento, eu consigo diferenciar essas coisas. Vou dizer a você que para um pastor é muito melhor dirigir uma igreja no Antigo Testamento do que no Novo. Isso eu vou falar mais a semana que vem, mas no Antigo Testamento é muito melhor. É só o sacerdote que entra no Santo dos Santos e oferece o sacrifício. E ele vai e conversa com Deus e traz para o povo. E o povo não tem contato com Deus. O sacerdote é que tem. Então o sacerdote entra lá, abre a... Senhor, eu estou aqui, eu não vou lá porque lá não tem luz, tá? Falaram que se eu for lá eles não vão enxergar. Eu ia fazendo aquela ali, mas lá não apareço na tela. Depois vão falar, você está fora do foco. Então faz de conta que aqui tem um véu. Ô Deus, eu estou aqui agora, o Senhor vai abençoar o povo hoje ou não? Está cansado, né? Atenção pessoal, hoje Deus não vai atender ninguém não. Ô Zé, eu vim hoje aqui para achar Deus aqui, pô. Espera aí, vou falar com ele, deixa comigo. Relaxa. Ô Senhor, o povo está reclamando. O que o senhor pode fazer? Isso aí. Beleza. Galera, R$1.000 cada um. Falei com ele. E como é que você vai contestar? Estamos no Antigo Testamento, é só o sacerdote que fala com Deus. É muito melhor ter uma igreja no Antigo Testamento. Você não sabe, e eu estou falando, eu falei com ele, hein, gente? Ai, meu Deus, e agora? Mas é muito difícil, a gente não vai ter nada em troca. Espera aí que eu vou falar com ele, relaxa. Eu estou com um nome. Aí eu falei, então, Senhor, eles saem, é só, qual a garantia? Onde é que a gente vai arrumar um negócio desse, Senhor? Ah, na Conde de Sarzedas, beleza, deixa comigo. Atenção, galera, vai ter uma arquinha aqui, todo mundo compra a arquinha e dela vai sair um poder, catapult, vai cair na cabeça de vocês e vocês vão receber o poder, beleza? E você, amém, amém, amém. Como tem um monte de coisa ruim acontecendo com todo mundo todo dia, eu vou dizer a você que porque você não fez, aconteceu essa coisa ruim. E como acontece coisa boa também com a gente todo dia, eu vou dizer que a coisa boa aconteceu porque você comprou a arquinha. Eu sempre tenho um jeito de manipular quando só eu tenho contato com Deus. Agora o evangelho que nos leva para a maioridade é muito difícil. Irmão, é muito difícil pregar aqui todo dia. Porque você tem o Espírito de Deus e você também lê a Bíblia. Eu estou pregando isso hoje, rapidamente. Isso aqui é um assunto muito profundo, vasto, tanto da teologia sistemática quanto da bíblica. E eu tenho que falar aqui em 35 minutos, e eu estou preocupado de deixar passar coisas, ou ser muito raso, ou querer ser muito profundo e você não entender nada. Mas é muito mais difícil se pregar o Evangelho no período de Cristo, porque você também tem o Espírito, você também lê a verdade da palavra, você também faz o caminho das letras, você também estuda, e eu estou aqui pregando para você todo domingo. Cada domingo que eu prego, você aprende mais um pouco. E se amanhã eu vier querer inventar alguma historinha, eu estou dando um tiro no meu pé, porque você vai falar, não é isso que está escrito aqui não. Nós atingimos a maioridade, eu entendo quem é Cristo, qual o seu plano, o Espírito de Deus habita em mim, e eu sei que eu devo ser a imagem e semelhança dEle, eu morri para nascer de novo, não vem com manipulação que não vai adiantar. Eu espero que cada dia seja mais difícil eu estar aqui pregando para você. Porque o período da graça começou para todos nós. Isso não quer dizer que porque você não está debaixo da lei, que você vai cair na gandaia. Claro que não, você já é maior de idade, certo? Você já entendeu o plano de Deus. Eu não gosto muito de fazer papel de polícia de criança. E ficar aqui dizendo para você que Deus vai soltar foguinho na sua bunda, vai queimar se você fizer errado. Não vou falar isso, irmão. Ele tem um maçarico. Você pecou. E nem dizer para você, isso aqui está certo, isso aqui é pecado. Isso aqui... Irmão, eu preciso pregar o Evangelho. Todo dia. Obviamente que nós vamos ver o que está na luz e o que está nas trevas. Claro que sim. Mas se você deixar de fazer só porque o Zé falou, ou se você fizer só porque o Zé falou, não tem nada escrito dentro de você. Vou te dizer que isso aí é religião vazia. Você pode estar aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. Agora, se você tem um novo nascimento, o Espírito habita em você, e você é templo da sua presença,
e você de verdade examina as Escrituras, porque você julga que nela você tem a vida eterna, e você age segundo a direção do Espírito Santo de Deus, a gente pode ficar em paz. Está todo mundo andando no caminho do Senhor. Dá mais trabalho. Mais fácil é fazer esse papel de colocar todo mundo debaixo da ordem, colocar um gabarito e você faz sem pensar e nem entende por que está fazendo. A religião mandou, eu tenho que obedecer. Mas isso é manter um auditório na infância da falta de Cristo. Eu preciso te levar para a maioridade da revelação do Filho de Deus e entender que ali está o Deus que eu não posso ver e o ser humano que eu preciso ser. É muito melhor viver a igreja no Antigo Testamento, ainda mais nos dias que nós vivemos hoje, cheio de revelações no cenário político, social que a gente vive, porque nós estamos sempre querendo descobrir quem é o ungido que vai nos conduzir à terra prometida. Nós sempre estamos subservientes debaixo das revelações dos líderes, porque só eles têm a presença de Deus. E sempre tem alguém dizendo o que pode e não pode, cuidando da gente rebanho, não de ovelhas, mas de bois e de gado, que não tem capacidade de pensar. Eu não sou dono de ninguém. Ninguém é dono de mim, ninguém é de ninguém, mas a gente não se separa porque estamos unidos pela cruz de Cristo, cheios do Evangelho e da sua palavra, não por um tacão, nem por uma obrigação, nem por subserviência, nem por medo, nem por benefício que eu possa receber, mas porque todos nós desejamos morrer para nós mesmos e nascermos de novo para Jesus Cristo. Em Romanos 10, de 1 a 4, Paulo diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Aqui Deus está falando dos israelitas. Porque eu dou testemunho a favor deles, de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Isso aqui ele fala sobre os judeus que não acreditavam em Cristo. Eles eram tementes, estavam na lei. Mas eles não tinham acordado que a justiça de Deus não estava mais na lei. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A finalidade da lei era levar o povo a Cristo. E depois também em Romanos 1, 16 e 17, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. A justiça de Deus, você ia dizer, está na lei, né? Não, não está na lei, está no Evangelho. Porque o justo vive pela fé, não na obediência de uma regra fria, mas o novo nascimento, a partir de Cristo Jesus. Tudo é Jesus, irmão. O verbo estava desde o princípio, quando tudo foi criado, é Jesus. Quando o homem peca e Deus cobre com peles de animais, o animal que foi sacrificado é o sacrifício de Deus pelo ser humano, já está lá simbolizado. Cristo também está ao todo o período da lei, apontando exatamente para Ele e dizendo: não é uma religião de regras e obrigações, mas é uma morte e ressurreição para uma nova cabeça, um novo tempo. É por isso que eu não busco a unção de Davi, a unção de Moisés, ou de qualquer personagem que seja. Eles não só são seres humanos como eu e você, como não viram nada do que nós já vimos em Cristo, conheciam muito menos do que nós. Eles andaram no período mais escuro, na sombra da revelação de Deus. Se você puder depois ler Colossenses capítulo 2, não vai dar tempo. Paulo diz que todas as ordenanças e mandamentos eram sombra do que haveria de vir. Semana que vem eu falo disso. A luz de Cristo surgiu, e a sombra da cruz estava lá para trás. Eles não podiam ver. Agora a gente sabe que o plano de Deus e o fim da lei era Cristo. Eu espero que você, que baseia a tua esperança redentora, faça isso observando Cristo, e não um país, não numa bandeira, não numa lei, numa regra, apesar de amarmos a Deus e obedecermos a sua verdade, mas no novo nascimento. Israel e Judá tiveram um dia para começar, um objetivo a cumprir e dia para acabar. O reino de Deus não. Esse começou e é eterno.
e está em Cristo, desde o princípio até o fim. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Toda essa pregação hoje é só para te dizer que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Olhamos para trás, entendemos toda a história. Assim como eu pego uma fotografia sua na casa da sua mãe e falo, nossa, você chupa chupeta? E você fala, não chupo chupeta. Claro que eu chupo chupeta, aqui é uma foto sua. Não, mas eu tinha 6 anos de idade. Não, estou vendo uma foto sua aqui que você anda de bicicleta com rodinha. Sim, hoje não mais. Mas aqui tem uma foto sua aqui. Sim, mas isso aí eu tinha 10 anos, estava começando a andar de bicicleta. Não, tem uma foto sua aqui de fralda. Você faz cocô nas calças. Não, eu fazia, mas eu era um bebê. Eu não posso julgar você hoje por aquilo que historicamente foi a evolução da tua maturação como ser humano. Assim como eu não posso ler as Escrituras no Antigo Testamento sem perceber que havia uma revelação de Deus em curso e uma maturação de uma caminhada debaixo de uma lei. É por isso que eu não prego para a gente voltar lá atrás e chupar chupeta, pôr fralda ou fazer cocô nas calças. Porque se nós formos pegar o Antigo Testamento como regra para a nossa vida, estamos anulando Jesus e tudo que Ele já demonstrou para nós e toda a história de vida que já existe para nós hoje. Apesar de que ali eu entendo o poder de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor e a sua interferência e participação em todo o desenvolvimento da história da redenção. Para que eu seja levado até Jesus, porque o fim da lei é Cristo. Tanto o fim como o término, como o fim como finalidade, é para nos levar até Cristo. Você quer ser um servo de Jesus? Então creia em Cristo. Morra, nasça de novo a partir dele, e seja a imagem e semelhança dele. E isso já nos basta.